Olá, querido aluno, meu irmão em Cristo, paz seja convosco. Este vídeo não é uma aula de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, né, mas vai ser um breve resumo sobre tudo que nós já vimos em Atos capítulo 1, capítulo 2, tanto no grupo 1, grupo 2. Muitos ali tiveram muitas dúvidas, né? Muitos irmãos me mandando mensagem no PV para esclarecer as dúvidas. E eu quero poder aqui, neste resumo, nesta videoaula, poder esclarecer. Se não poder esclarecer todas, mas pelo menos quase todas as suas dúvidas, né? E antes de nós iniciarmos no capítulo 1 e 2 e 3, ou melhor, capítulo 1 e 2, né? Eu quero falar um pouco sobre Jesus, porque o início daqui a nossa conversa é Jesus. Então, Jesus ele teve um ministério, todos sabem que Jesus teve um ministério curto. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio, né? Ó, pra você ver como é que é as coisas. Jesus prepara 30 anos para um ministério curto, né? 30 anos para um ministério de 3 anos e meio. Jesus, ele sempre, nós vamos ver nos evangelhos, Jesus estava sempre preparando os discípulos para a sua partida. Se você abrir sua Bíblia aí, primeiro Evangelho de Jesus, segundo escreveu João 14, João é o discípulo de Jesus que mais falou do Espírito Santo, né? O capítulo 14, verso 1 e 13, está escrito: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou vos preparar lugar. O Jesus ele sempre estava preparando seus discípulos para a sua partida. E Jesus estava sempre querendo mostrar para eles que Jesus iria subir, mas não iria vos deixar órfão. Jesus iria para o Pai, mas ele enviaria outro, o Consolador. Verso 25, se vocês lerem aí, está escrito: tendo-vos dito isso, estando convosco. Jesus estava sempre com eles, mas sempre, a todo momento, Jesus falando da sua partida e ao mesmo tempo da vinda do Espírito Santo. Então, na velha aliança, o Espírito Santo ele vinha, se manifestava de tempo em tempo, cumpria seu propósito, cumpria sua missão, mas ele não ficava, ele não se apoderava daquela pessoa. O Espírito Santo ele capacita homens na antiga aliança, e nós temos menção de pelo menos 378 vezes na antiga aliança que o Espírito Santo veio sobre homens. Ele capacitou Josué, capacitou Saul. Embora Saul tenha desobedecido a Deus, ele veio sobre Saul, capacitou Saul. O Espírito Santo ele inspirou os profetas, né, a falar sobre o nome de Deus, né? Então o Espírito Santo ele capacitou também Bezalel e tantos outros. A primeira pergunta que eu recebi, deixa eu ver aqui, é se Jesus havia soprado o Espírito Santo porque os discípulos ainda não tinham manifestado o Espírito Santo. Se você entende, se Jesus já havia soprado o Espírito Santo, por que os discípulos ainda não tinham manifestado o Espírito Santo? Então a primeira pergunta que a irmã fez aí, ela faz a pergunta baseada no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 20 e verso 22. Capítulo 20, verso 22. Se Deus já havia soprado o Espírito Santo, por que os discípulos ainda não tinham manifestado o Espírito Santo? E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então Lucas ele faz uma transição da ressurreição de Cristo até a promessa do Espírito Santo. Se você abrir sua Bíblia aí, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 7, verso 39, está escrito: isso disse ele do Espírito Santo, que havia de receber os que nele cresce. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, percebe? O Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então necessariamente, para que o Espírito Santo descesse, necessariamente precisaria que Jesus subisse. Então Jesus ele aparece aos discípulos por 10 vezes. Em Lucas capítulo 24, 49, isso aqui para a gente entender Atos dos Apóstolos, capítulos 1 e capítulo 2. Então se você abrir sua Bíblia aí, Lucas 24, 49, está escrito: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então esse mesmo capítulo de Lucas 24, 49 é o mesmo capítulo que Jesus assopra o seu Espírito sobre os discípulos. Então os discípulos aqui, em Lucas 24, 49, eles estão trancados. Mas quem fala muito bem do Espírito Santo, Lucas, é João. João gosta de falar do Espírito Santo. E João vai escrever assim, chegando depois da tarde naquele dia, o primeiro da semana, de portas cerradas, os discípulos com medo dos judeus. Eles tinham se ajuntado. Jesus então pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E ele disse isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os seus discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disseram, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então Jesus assopra o Espírito Santo nos discípulos, e ele deixa uma mensagem: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos estão aqui, em Lucas 24, 49, reunidos, e eles recebem uma promessa do Mestre: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então aqui vai começar o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Aí Lucas ele vai iniciar o livro de Atos assim: fiz o meu primeiro livro, ou o meu primeiro tratado, ó Teófilo, porque a carta de Lucas de Atos também era endereçada, o seu destinatário era Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter me dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que ele escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Olha,
por um espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, esse aqui é o mesmo texto que está lá em Lucas 24:49, ó. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai que de mim ouvistes. Aí verso 5 diz, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então agora os discípulos, eles têm o Espírito Santo, mas não têm ainda o batismo com o Espírito Santo. Eles não têm ainda o revestimento com o Espírito Santo. Porque todos nós recebemos o Espírito Santo quando nós nos convertemos. Mas nem todos ainda têm o batismo com o Espírito Santo. Então nós precisamos entender a diferença de ter o Espírito Santo e de ser batizado com o Espírito Santo. Então aqui, os discípulos, eles já têm o Espírito Santo. Aí vai... Os irmãos forem ler, dar continuidade na leitura aí, lá no verso 10 está escrito, e estando com eles, os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando tanto para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido acima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Olha para você ver a semelhança que está escrito lá em Lucas, né? E levou-os fora até Betânia, e levantando os olhos os abençoou. E aconteceu que os abençoando se apartou deles e foi levado ao céu. Isso aqui é a mesma coisa que está lá. Os discípulos agora têm o Espírito Santo, mas eles não têm o batismo com o Espírito Santo. E é aqui que entra a confusão na cabeça de muita gente, né? Jesus havia feito a promessa que não vos deixaria órfão. Jesus subiu, o Espírito Santo já tinha recebido o Espírito Santo. Jesus já tinha soprado o Espírito Santo nos discípulos. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, Tomé, Filipe, Bartolomeu, Mateus, filho de Alfeu, Simão, Zelote, né? E todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica como as mulheres. Ora eles estavam com medo, agora eles têm o Espírito Santo, eles estão revigorados, eles estão cheios de ânimo. Eles vão agora para o cenáculo, eles sobem e vai para o cenáculo. Os discípulos agora estão reunidos no mesmo lugar. Aí Atos 2 vai iniciar bem assim, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A qual lugar? O cenáculo, que eles ora haviam entrado. Os discípulos agora, cumprindo-se o dia de Pentecoste. O que é Pentecoste? Pentecoste é 50 dias, 50º dia. A palavra Pentecoste significa 50º dia. A festa de Pentecoste acontecia 50 dias após a Páscoa. Jesus morreu no período da Páscoa, né? Jesus ressuscita, aparece para os discípulos 40 dias, né? E cumprindo-se o dia de Pentecoste, 50 dias. Então vamos fazer uma matemática aqui. 40 dias que Jesus aparece depois da sua morte, mais 10, que para completar o 50º dia, nós temos 50 dias. Então 40 dias, os discípulos ficaram quantos dias no cenáculo? 10 dias. Para os irmãos entenderem de forma simples, 10 dias os discípulos estão reunidos dentro do cenáculo. E aí, Lucas vai escrever, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Percebe que quando o Espírito Santo ele vem derramar sobre os discípulos a sua presença, acontece primeiro um barulho, um som acontece, como aconteceu lá em Ezequiel capítulo 37, né? Como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. A palavra que outras línguas aqui, no grego aqui, significa glossolalia ou glossolalia, né? Foi as línguas que os discípulos receberam. Então aqui nós temos uma grande discussão teológica. Quais eram as línguas que eles falaram ali? Muitos acreditam que aquelas línguas eram línguas, idiomas normais, né? E outros, como eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que não eram línguas normais, simplesmente só línguas normais. Vamos lá para o texto, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então nós temos aqui a palavra grega glossolalia, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E agora aqui verso 5. Em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. E aqui agora muda o significado da palavra. A palavra língua, que agora é na sua própria língua, a palavra língua aqui não é mais glossolalia. A palavra grega que agora é dialectos. Então vou explicar para vocês o fenômeno que aconteceu ali. Nós temos 2 milagres que acontecem naquele mesmo dia. Primeiro, vem um vento, né? Veio um som, né? Como de um vento. Era um som como de um vento, veemente impetuoso, né? Visita, né? Aqueles discípulos que estão ali, eles começam a falar em línguas repartidas como de fogo, né? E todos que estavam ali pelo menos 120 reunidos, né? E todos que estavam ali começaram a falar em outras línguas. Então eles começaram a falar línguas desconhecidas. Começaram a falar umas línguas que não é língua da terra, é língua do céu. As línguas não eram línguas normais. O texto está dizendo que eram línguas como de fogo. Então não eram línguas normais. Eles recebem essas línguas, de repente, com um barulho que acontece ali, as pessoas que estavam do lado de fora, pelo barulho, começou a ir por curiosidade. E aí o verso 5 está dizendo, e em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, que voz? A voz das línguas que eles falavam. Ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Por quê? Porque quando a multidão chega, eles recebem uma mensagem, eles estão ouvindo alguma coisa. Ora,
A língua não era do céu? Como que eles estão entendendo? Então aqui nós temos dois milagres. O primeiro milagre é o milagre das línguas, né? Os discípulos ali, eles receberam as línguas como uma evidência inicial do batismo. Então foi isso que foi falado. As línguas é um sinal evidente, né, do batismo do Espírito Santo. Presta bem atenção, segura aí. Só que aquelas pessoas, eles começaram a ouvir nas suas línguas nativas, né? O Espírito Santo, ele veio com uma mensagem para aquele povo. E eles entenderam a mensagem. E a palavra que eles ouviam era dialectos. E todos pasmaram e se maravilharam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Então as línguas em Atos, elas tinham um propósito, que era proclamar as grandezas de Deus para aquelas pessoas que estavam ali. Estava edificando outras pessoas. Então aquelas pessoas que estavam ali começaram a ser edificadas, começaram a receber aquelas línguas como se fosse uma adoração. Enquanto os discípulos estavam falando glossolalia, as pessoas que estavam ouvindo dialetos. Enquanto os discípulos estavam falando em línguas que eles não conheciam, as pessoas estavam ouvindo nas suas línguas das suas próprias nações. Não sei se foi no grupo 1, grupo 2, alguém fez uma pergunta. Se as línguas de Atos 2 é a mesma língua que é falada em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Quando Paulo fala acerca lá das línguas. Não, não é a mesma língua. E eu vou lhe mostrar o porquê. Lá em Atos 2 tinha algum intérprete? Existia intérprete lá em Atos 2? Não. Evidentemente não. As línguas de 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14 necessita de um intérprete. O apóstolo Paulo diz que quando nós formos falar, necessariamente necessita de um intérprete. As línguas em Atos, elas têm um propósito, né? O propósito é proclamar a grandeza de Deus. E aquelas línguas, elas edificaram outras pessoas que estavam do lado de fora. Enquanto em 1 Coríntios, no capítulo 12, as línguas edificam a si mesmo. Enquanto em Atos 2, as línguas que eram faladas ali falavam para outras pessoas e outras pessoas ouviam, lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, é falada a Deus. Enquanto as línguas em Atos eram profecia da parte do Espírito Santo e serviram para proclamar, né, as virtudes de Deus aos homens, em 1 Coríntios são oração, palavras do homem dirigidas somente a Deus. Tendo dito isso, nós entendemos aqui que os discípulos, eles recebem o Espírito Santo, mas eles precisam receber algo a mais. Não necessariamente o Espírito Santo agora já não ia mais se ausentar. O Espírito Santo agora ia estar com eles. O Espírito Santo agora iria ficar com eles, iria ficar com nós, né? É por isso que nós não estamos sós. Nós temos o Espírito Santo, a quem nós podemos buscar, a quem nós podemos dirigir as nossas orações, mesmo não sabendo orar como convém. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele ora por nós, né, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Então é esse que é o assunto de Atos 1 e Atos 2. Atos é o cumprimento daquilo que Jesus começou a fazer e ao mesmo tempo ensinar. Jesus está fazendo e está ensinando. Então Atos é a continuação daquilo que Jesus começou, né? Atos é o começo, né, do derramamento do Espírito Santo e o começo da onde que se inicia também a igreja, a eclésia. A igreja começou ali. Daqui para frente a gente vai entender, né, que vai iniciar o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, né? Mas antes disso aí, tem algumas narrativas, né? Eu só narrei aqui a do Espírito Santo. Nós vamos ter aqui o discurso de Pedro aqui ainda, que nós vamos estar falando numa outra aula. Deus abençoe sua vida.